Senhor Jesus, para todos os irmãos, para os ouvintes da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que se inscreva, compartilhe, dá o seu joinha nesse canal Boa Semente, que é bênção de Deus que o Senhor nos preparou. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, do meu testemunho. Iniciar o meu testemunho, qual eu prometi aos irmãos que eu ia contar o que Deus fez na minha vida. Iniciando, irmãos, eu era criança e eu creio que Deus já tinha planos de salvação na minha vida, pois eu era uma criança bastante já vendo tantas coisas, tantas visões, revelação, vendo imagens, até mesmo quando eu estava brincando e ninguém via, só eu mesmo que via. Eu corria para mostrar para meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs, ninguém podia ver, somente eu mesma que via. Então de noite eu ficava até mesmo chorando, gritava para minha mãe, contava para ela o que eu tinha visto, mas ela não entendia, não compreendia o que se passava comigo. Claro que nem eu mesma compreendia tudo, mas o Senhor Deus já tinha um projeto de salvação na minha vida. E eu fui crescendo. A minha avó, ela era evangélica da Assembleia de Deus e ela gostava muito de louvar ao Senhor. Então ela me ensinava hinos da harpa cristã. E eu gostava de louvar ao Senhor. Mas a minha mãe, ela não queria saber de crente, ela não gostava de crente. Inclusive, quando tinha os cultos na minha casa, porque a minha avó morava conosco, a minha mãe saía de casa, porque ela não gostava de crente. Mas quando foi um dia, ela não conseguiu sair, porque o pastor já chegou, já dialogando, já conversando com a minha mãe e iniciou o culto. Quando iniciou o culto, teve a palavra, os louvores, a pregação e o pastor fez um apelo. E minha mãe aceitou a Jesus como Salvador da tua alma. E eu aceitei também a Jesus, minha irmã Maria. E nós começamos a ir para a casa de Deus. Começamos a ir para a escola dominical, servir a Deus, algo assim já diferente, embora que nós, era uma distância longe que nós andávamos para ir para a casa de Deus. De Pedro Barros até a Santa Rita, muito longe, nós ia de pé. Mas nós éramos crianças felizes. Por quê? Porque a gente estava naquele início da fé, escutando louvor, escutando a palavra, os pastores, assim, tudo diferente do que a gente antes conhecia. E Deus foi trabalhando de uma forma maravilhosa. Até que um dia, eu me lembro que eu tive um sonho maravilhoso. Eu tinha mais ou menos 7 anos. E esse sonho, o Senhor me mostrava uma grande aflição na terra. O fogo pegando por todo lado. E eu vi uma grande mão no céu. E esta mão, ela saía fogo, saía o sangue escorria dos dedos daquela mão enorme no céu. Saía assim, escorria no céu e caía na terra. Quando caía na terra, se transformava em fogo. E eu via aqueles povo tudo correndo para lá e para cá, aquele desespero. E eu ficava como estivesse no alto. Eu via toda aquela aflição da humanidade. E eu me acordei desesperada. Sim, antes eu escutava uma voz que dizia: esse sangue é o sangue do meu filho, será cobrado com fogo. Eu via perfeitamente aquela voz falando. E eu me acordava. Quando eu me acordava, eu já ia chorando e gritando para minha mãe, contando tudo o que eu tinha visto. Então eu era criança, mas até hoje eu me lembro
desse sonho que eu creio que foi uma revelação de Deus. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que realmente era bíblico, que o Senhor Jesus, ele derramou teu sangue na cruz do Calvário, pois eu não entendia. E como o Senhor também falou na sua palavra, que não seria mais com água, mas sim com fogo. Então, depois que eu aceitei Cristo, que Deus fez uma obra na minha vida, que eu fiquei adulta, eu fui entender que realmente esta revelação, ela foi de Deus. E eu fui, irmãos, crescendo. Quando cheguei na adolescência, a gente mudou de cidade, viemos para Cubatão. E quando chegou em Cubatão, eu comecei ali a estar no círculo de oração, no culto a livre, nos lugares de idosos, no abrigo de idosos, que tinha os cultos, e eu acompanhava, porque a mocidade eram umas 30 moças e rapazes, e juntamente com a esposa do pastor, o pastor, sempre estavam junto com a mocidade. Então todo culto eles estavam com a mocidade trabalhando, e eu achava aquilo ali maravilhoso, eu amava de fazer a obra do Senhor juntamente com a mocidade. Passando um tempo, eu cheguei mais para frente para morar mais ali perto já da Alemoa, conheci o meu esposo. Ele tinha seus 20 anos, eu tinha somente 14 anos. E eu conheci ele, namoramos, noivamos, embora que meu pai não aceitava, não queria, mas a gente, quando é jovem, a gente não dá ouvido aos conselhos dos pais. Então a gente quer fazer o que vem nos pensamentos nossos. Então aí eu fiz meus 15 anos, ficamos noivos, fui para Curitiba. E nessa que eu fui para Curitiba, eu fiquei lá, não conhecia ninguém. Então, eu já fui me afastando da casa de Deus, da presença do Senhor, longe da família, longe da minha mãe, do meu pai, a qual eu sou caçula. Eu era muito apegada à minha mãe, meus pais, e eu chorava muito, a saudade era grande. E de tanto insistir, meu esposo falou, vamos retornar. Embora que a gente sabia que nós ia levar muitas broncas, a gente ia levar muitos puxão de orelha, né? Porque os pais antigamente eles eram muito rígidos. Meu pai mesmo, ele não queria que eu ficasse nem conversando perto, junto, imagine sair. Deus o livre pegar na mão, não podia pegar na mão, não podia sair abraçado, como a gente vê hoje, a juventude já começa a namorar, já tem aquela história de ficar. Então tudo isso não podia acontecer, porque os pais eles eram rígidos, e para o bem dos seus filhos, para o bem das suas filhas, então eles aconselhavam. Mas nós, como nós somos, queremos algo, nós terminamos sendo desobedientes e queremos fazer do que nossos pensamentos acham melhor. E ali meus pais ouviram quando a gente chegamos, minha mãe ficou chorando quando me viu e tal. Eu abracei ela, chorei junto. Depois ele pegou meu esposo, deu um mau conselho, repreendeu duramente. Mas, enfim, Deus preparou, eu me casei. E assim fui seguindo a minha vida. Mas longe de Deus, longe da presença do Senhor. Minha mãe não tinha entendimento, ela era uma pessoa que não lia a palavra de Deus, somente ouvia, mas ela estava ali, servindo ao Senhor. Me ensinou o que era bom, que agrada a Deus, aonde a palavra de Deus diz, ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mesmo que eles venham afastar, venham desviar dos caminhos da verdade, mas eles crescendo, até mesmo com o que eles vão passar, as provas, luta, as dificuldades da vida, vão entender que o mundo não tem nada de bom para nos dar, para aqueles que conhecem a verdade. O mundo só tem destruição, o mundo só tem vaidade, pecado, carnalidade, as coisas que vêm a separar nós de Deus. Para a carne, parece diante dos nossos olhos que é tudo bom, mas diante de Deus,
não é nada bom, afasta nós da presença do Senhor. Chega a palavra de Deus, diz que o que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Então, quando muitas vezes o homem, a mulher começa a se queixar, mas nada tá bom, eu estou passando o desemprego, estou passando necessidade, eu não tenho condições de sustentar a minha família, estou cheio de dívida, tantos problemas que as pessoas trazem para si, mas é o pecado, afasta nós de Deus. Então, eu fui tendo aquela dificuldade de estar na presença de Deus, pois o mundo, para mim, no momento, estava sendo o melhor. Como a minha mente ela estava cicatrizada para a verdade, então eu não dava ouvido o que Deus poderia fazer. Então, eu fiquei gestante e nessa gestação eu tive muitas coisas que ocorreram sobre a minha vida. Aí eu fui para um lugar distante chamado Pilar do Sul e fui morar numa fazenda longe de tudo, só tinha mesmo nós que era da família, inclusive minha irmã Maria, o seu esposo, suas 2 filhas no momento, meu pai, minha mãe, e eu e meu esposo, e eu gestante. Depois eu tive ali um momento das dores para ter a minha filha Rosângela. E eu passei ali 3 dias, dia e noite, muita dor de parto, mas eu não sabia o que fazer. Eu já chegou no momento de eu não ter mais nem condições de falar, porque eu saí dali nos braços do meu esposo. Ele viu que eu estava morrendo já aos poucos, uma parteira junto, e ele fez o quê? Pegou ali um animal, um cavalo, e saiu, foi para uma fazenda, e a fazenda liberou um jipe para vir me pegar. E o jipe veio, era tão perigoso aquela estrada que veio de corrente nos pneus. Para quem é pessoa que trabalha em fazenda, em sítio, sabe o que eu estou falando. E esse jipe desceu, veio me pegar, meu esposo levou no colo, colocou ali no colchão e me colocou deitada. Eu, para mim, já estava mais morta do que viva. Não tinha mais nem o que pensar, a dor estava insuportável, estava me ultrapassando, aquelas dores horríveis. E eu fui para o hospital, minha mãe acompanhou, meu esposo, fomos para o hospital. Chegando no hospital, eu fui internada. Naquela internação, eu tive a minha filha, a Rosângela, e fiquei ali 10 dias dentro daquele hospital, porque não tinha como me buscar. Agora os irmãos pensam como que eu fiquei ali, uma mãe da primeira viagem, como diz o povo, né? Um provérbio, nós que somos humanos, falamos dessa forma. Primeira viagem, primeira mãe, sem ter instruções nenhuma, sem experiência. E fiquei ali muito saudade do esposo, da minha mãe, né? Da minha família, e eu ali abandonada, eu me sentia abandonada. Mas ali tinha as enfermeiras, as médicas, conversavam comigo e eu chorava. Até que um dia meu esposo veio me buscar. Teve que deixar o documento dele preso lá no lugar lá para poder liberar esse dinheiro para vir pagar e me tirar do hospital. Era pouquinho, mas diante da nossa dificuldade financeira, era um dinheiro muito alto. E nós fomos embora, graças a Deus. E minha mãe, quando me viu, novamente lá vai eu, descendo num trator, meu esposo em pé na frente, e eu com aquela menininha pequenininha, recém-nascida, no colo. E ele ficou em pé para que eu não caísse na hora da descida daquele trator. Tudo isso, irmãos, o que eu estou falando é para os irmãos observar, quando nós afastamos de Deus, o que vem as consequências em nossa vida. É as lutas, é as dificuldades, é que nós abrimos espaço para o pecado, para o mundo, e o Senhor aperta. O Senhor não deixa nós à vontade, Ele aperta porque Ele nos ama. Ele não deixa nós ficar lá rindo, ficar curtindo o lazer. Até tem pessoas que curtem o lazer, mas tem outros que o Senhor tem plano de salvação
projeto para nós fazer algo para Ele, então o Senhor não permite que nós fiquem lá no mundo à vontade. E ali eu vim para aquele mesmo lugar, daquele lugar terrível, longe, distante de tudo. Mas chegou um momento que nós saímos desse lugar e viemos mais para perto, da onde era o local que a gente tinha costume de viver. Ali em Musácia, Marol de Nóbrega. Não sei se alguém conhece, pode ser que alguém que vai ouvir esse vídeo, eles conhecem essa cidade. E nós, irmãos, passemos ali um momento muito difícil. E chegou o meu sogro. Meu sogro disse, olha, eu vou tirar você daqui, Raimundo, Gertrude, com a sua pequena criança, e vamos embora para Santos. E nós fizemos isto. Meu esposo chegou até a atravessar o rio, quase morre, porque a correnteza era muito grande, o rio estava cheio, e a correnteza puxava ele e ele nadando. Eu ficava em cima, ali na beira do rio, e eu ficava chorando, porque eu com a criança no colo, e vendo meu esposo ali, a correnteza levando, e vendo ele sendo até um perigo de morte, porque ele estava já perdendo as forças para nadar. E graças a Deus que Deus deu vitória, ele conseguiu passar, depois pegou um barco, me levou, e enfim, a gente veio para Santos. Mas mesmo assim, não acabou ainda aquela turbulência, daquela luta que a gente estava passando sem Jesus. Minha filha foi crescendo, Deus foi dando vitória ali, meu esposo, Deus foi abençoando ele, mas a gente longe dos caminhos do Senhor. O inimigo achou pouco, e eu com a minha filhinha, com uns 7 meses, comecei a ir para o centro espírita, juntamente com meu sogro. E comecei a ser sócio daquele centro espírita em São Vicente. E comecei a rodar ali no centro, com roupas brancas, com colar no pescoço, com sapatinho vermelho. E comecei a rodar dentro do centro, sem entendimento, porque quando nós saímos da presença do Senhor, como eu acabei de falar, a nossa mente ela fica cicatrizada para a verdade. Nós só temos os olhos para as coisas que nós estamos vendo. Aquilo que faz de um lazer, um desejo para a nossa carne. E eu comecei para o centro espírita. E nessa que eu fui para o centro espírita, eu comecei a gostar, achava bonito. Rodando todo mundo de branco ali, achava porque era branco, achava que era de Deus. Então eles falavam, tem um lado, agora é o lado da esquerda e o lado da direita. Então eu achava que o lado da esquerda era do maligno e o lado da direita era de Deus. Então entrou uma confusão em minha mente. E eu entrava dentro do centro junto com a minha filha. Até que um dia, eu estava ali dentro daquele centro já, mais ou menos 4, 5 meses, minha filha já ia fazer 1 ano. E eu estava dentro daquele centro, de repente, desceu ali um espírito na vida de uma mulher, e aquela mulher, ela começou a se entortar toda, ficou coisa horrível. E ela dizia, o demônio dizia ali na boca dela, que no momento eu não entendia que era demônio. Era espírito, né? O espírito dizia, o guia, dizia na boca dela que a mãe dela tinha entregado para o guia. E o guia ia ali fazer com que ele quisesse naquela vida. E dá paz em todo mundo. Ali o pai de santo veio e perguntou, o que é que você veio fazer agora, não é hora sua? Ele falou assim que ele era dono do centro. Ele falou, eu sou dono daqui. Né? Ele dizia, e quem que vai me impedir para que eu saia? Aí o pai de santo pegou e perguntou para ele falou que ele era o Lucifer. Quando falou que era o Lucifer, eu fiquei com medo, muito medo. Aí o pai de santo dizia assim, que tirasse toda a criança dali. E eu peguei minha filha, abracei minha filha e fui para o canto, tremia muito, 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 com muito medo. E eu pedi para aquele porteiro
que me fizesse um favor, descesse lá e me abrisse a porta para mim sair. Aquele porteiro falou, não posso fazer isso. Falei, mas por favor, faça isso. E eu com muito medo. Ele falou, então tudo bem. Ele viu que eu estava com muito medo, com a criança no colo. Ele falou, eu vou lá, eu abro e você sai. Aí ele pegou, abriu, saí na rua, agradeci a Deus. Falei, graças a Deus que eu saí desse lugar. Mas fui embora. Chegando em casa, com muito medo, contei para meu esposo que esse dia meu esposo não estava. Ele estava trabalhando, então ele não foi, só foi eu e meu sogro. Meu sogro ficou lá, eu vim embora. E quando chegou, ali contei tudo pro meu esposo. Ele falou, tá vendo? Eu falo para você que não é um lugar bom. Aí eu peguei e comecei assim, ter um entendimento que não era um lugar bom. Mas também eu falei que eu não ia mais. E não fui mais. Só que eu fiquei naquela, nem fui mais para o centro espírita e nem fui também para os pés de Cristo, para a igreja do Senhor. Então eu fiquei em cima do muro, sem tomar uma decisão. E continuou. Aquelas provações continuou na minha vida. Muitas brigas, muitas contendas, já começou a dissensões entre eu e meu esposo, já começou a entrar tantas coisas horríveis na nossa vida. E eu comecei novamente a ficar grávida. Aí veio meu segundo filho, a luta multiplicou. E ali muitas vezes eu não aceitava, tão nova, e tantos filhos. E foi acontecendo dia após dia. Isso eu quero dizer para os irmãos, que a luta, ela com Jesus, nós temos luta, nós temos prova. Nós temos muitas vezes que parecemos que nós estamos sozinhos, mas com Jesus nós passamos pelas provas, nós passamos pelas lutas. As ondas, ela vem muito alta, às vezes ela quer nos sufocar, mas só que o Senhor Jesus, Deus, ele disse na tua palavra, se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, nenhuma chama queimarás, nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Porque Deus, ele está conosco. Mas quando nós estamos sem Jesus, tudo fica diferente. Nós ficamos sufocados, nós ficamos sem saída, nós ficamos muitas vezes sem resposta para agir. E muitas vezes, eu gestante, eu pensava em sumir, em desaparecer, em me matar. Muitas vezes, eu tive dentro, assim, pertinho, junto com meu esposo, e eu olhei assim ali na praia do José Menino, eu via uma sombra na água. E essa sombra, ela me chamava. E eu obedeci essa chamada dessa sombra. Eu fui saindo assim de perto dele, fui saindo e ele conversando, junto com uma irmã dele, uma tia dele. E eu fui saindo e fui para dentro da água, entrei de sapato, de roupa, dentro da água. Quando ele olhou, ele correu rapidinho, foi lá, me pegou e me tirou. Senão eu ia terminar morrendo afogado. Porque quem é que está me chamando? O diabo, para me matar. Que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e para destruir. Então tudo isso por estar longe de Jesus. Por não ter dado ouvidos conselho de mãe, por não ter dado ouvidos conselho muitas vezes dos pastores, muitas vezes os conselhos dos homens de Deus dentro da palavra. Mas nós queremos ouvir a nós mesmos, nosso coração, nossa mente. Nós queremos ir pelos nossos planos, porque muitas vezes lá na frente nós vamos ter grandes decepções. E eu tive meu segundo filho. Depois que eu tive meu segundo filho, Rogério, continuou muitas lutas, muitas decepções, tanto conjugal, sentimental, espiritual, tudo foi assim, muita coisa que viéssemos entristecer. Tanto eu entristecia meu esposo,
com meu esposo me entristeci. E nós tentamos até se separar. Mas meu esposo sempre ia atrás, ele não deixava passar o dia não. Ele ia atrás e me buscava de volta. Muitas vezes a gente discutia, brigava muito ciúme, ambas partes. E a gente não compreendia que faltava Cristo na nossa vida. Aí veio a terceira filha. Fiquei gestante de novo, a revolta foi maior, porque eu não queria ter mais filho, eu queria só um casal. Mas Deus permitiu ter mais uma filha. Tive essa minha filha Rosimeire. Quando ela tinha 1 ano, já fiquei grávida novamente do Robson. E eu tive meu filho Robson. Minha filha Rosimeire tinha 1 ano e 6 meses, já tive meu filho Robson. Então ali, as mães que sabem o que é ter filho um atrás do outro, sabem que a luta, ela é grande, tanto mental, como espiritual, como conjugal, material, porque começa a oprimir tudo. O marido tinha que trabalhar mais, o marido tinha que gastar mais, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos carro, nós tínhamos somente as nossas coisas de casa, morando em casa dos outros, morando de aluguel. E muitas vezes, aquela situação tão difícil que às vezes não tinha como eu compreender o que eu estava passando. E Deus, Ele foi mostrando para mim, muitas vezes, para me compreender que Ele tinha uma obra na minha vida. Aí a gente foi para um outro lugar, para morar de aluguel. Fomos novamente para o centro espírita. Fui morar colado, parede, no centro espírita, e eu morava do lado. E ali eu começava a ver aqueles demônios, que eu não entendia o que era demônio, mas eu via Zé Pilintra, subiava dentro da minha casa, eu desesperava, eu corria para fora. Eu estava no muro, perto do muro, esperando às vezes meu esposo chegar, aquele espírito assobiava, eu sentia nos meus pés, me arrepiava toda, eu corria para dentro, ficava ali naquela angústia tão grande. E meu esposo começou a ficar desempregado, e foi fechando tudo as portas, e a gente começou a ficar sem saída. Até que um dia meu esposo, ele dobrou o joelho, ele contava para mim, dobrou o joelho e pediu para Deus: Deus, eu preciso manter meus filhos e minha família, e eu não tenho de onde tirar. Aí ele falou que era uma meia-noite, ele dobrou o joelho, levantou a mão para o céu, mesmo sem compreender, pois ele tinha ido muitas vezes para a igreja, que ele conta que ele ia para a igreja com a mãe dele, mas não tinha aquele encontro total igualmente a mim. Eu também não tinha um encontro total com Cristo, era só companheira da minha mãe. Era uma companhia diferente quando você acompanha sua mãe e seu pai e quando você tem um encontro total com Cristo. É diferente. E ele falou que dobrou o joelho, levantou a mão para o céu e pediu: Deus, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de um emprego, eu preciso manter a minha família. E ele levantou cedinho e saiu. Primeira porta que ele bateu, Deus abriu as portas para ele, porque ele pediu para Deus. E logo em seguida ele foi trabalhar e também ele pediu: Senhor, ajuda nós a sair desse lugar, porque nós não tinha tranquilidade, nós não tinha paz. E nesse mesmo local, eles tinham uma perua juntamente com o irmão dele, trabalhavam junto para vender peixe. E essa mulher entrou na perua e assoprou um tal de pó de pemba. A perua foi para o ferro velho. Os irmãos, só pare e medite. Você que ainda não é servo de Deus, você que ainda não sabe o que é Deus Todo-Poderoso, você que ainda não conhece o que é o inimigo da nossa alma, ele é terrível. A Bíblia diz, quando a Bíblia chega a dizer que ele veio matar, roubar e destruir, é a realidade, é a verdade. Mas Jesus, tomando a palavra, disse: eu vim para
que dou vida e vida com abundância. Então Jesus promete para nós a grande vitória. O Senhor promete nos abençoar aqui 100 vezes. O Senhor promete, ainda Ele diz, e a vida eterna. Então são coisas lindas que Deus promete para a humanidade. Deus, Ele tem projeto em sua vida, você que está me ouvindo, de salvação. E muitas vezes você está aí sofrendo, angustiado, oprimido, nada dá certo para a tua vida. Mas Deus tem algo preparado para você. Então preste atenção. E ali meu esposo clamou também a Deus. No mesmo dia que Deus abriu a porta para ele, Deus também abriu uma porta de nós sair daquele local. E fomos morar em outro lugar. E Deus começou a nos abençoar. Mesmo que nós não estávamos na direção divina, mas Deus já começou a mostrar para nós que Satanás não tinha nada de bom para nos dar, só queria nos destruir. Mas ainda continuou ainda, com as discussões, com as contendas. Não estava bem não, só Deus abriu a porta e tirou nós dali. Mas o Senhor não quer isso, só bênção, só prosperidade, só vida material, só vida boa, curtir lazer, não. O Senhor, Ele quer salvar a nossa alma, para nós ter a liberdade de entrar no santuário do Senhor para clamar pelo nome dEle. Aí nós continuamos morando nesse lugar, meu esposo trabalhando. Mas Deus preparou para nós ir morar em outro lugar, numa casa de firma. Nós fomos morar nessa casa da firma, moremos. Mas ficamos um tempo e fomos para Peruíbe. Quando chegou em Peruíbe, iniciando, irmãos, em todo lugar que eu morava, sempre tinha um crente. E eu detestava. E esse crente, em todo lugar que eu morava, parece que me seguia. Era um louvor que cantava assim: eram 100 ovelhas junta no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Então quem era essa ovelha que faltava? No aprisco do Senhor. Era eu. Eu estava faltando naquele rebanho, que a Bíblia diz que aquele pastor deixou as 99 e foi atrás de uma só. E essa uma, eu creio que era eu. E eu ficava agoniada quando ouvia aquele louvor. Eu lá ligava numa altura aquele som para escutar música mundana. Ouvia aquelas músicas mundanas, depois eu me enfadava, eu me injuriava, aquelas músicas de tanto barulho eu desligava. E aquele sonzinho estava ali. Sabe aquele sonzinho que chamava sonata antigamente? Aquele irmãozinho bem pobrezinho. Era aquela sonatinha que ele tinha, servo de Deus. E era naquela sonatinha que ele escutava esse louvor. LP, que antigamente falava. E continuei, irmãos. Saí da Praia Grande e fui para Peruíbe. Chegando em Peruíbe, primeira casa que eu fui morar. O mesmo louvor. Eu dizia, não é possível. Que em todo canto que eu vou, tem somente o povo não sabe escutar mais outra coisa? Só escuta isto. E eu me enfadava com aquilo. E o Senhor me chamando. E a gente não compreende o chamado divino. O Senhor dizendo para nós, vem como estás. Eu tenho obra na sua vida. Eu te amo, eu quero te salvar. Mas nós, com a nossa rebeldia, nós vamos sofrendo. Nós vamos ficando oprimidos, escravo do diabo. E acha que está tudo bom.
Mas o Senhor continuou falando em meu coração cada dia. E eu com o coração endurecido, coração de pedra, pois não queria dar espaço para o toque do Espírito de Deus. Fui morar nessa casa de uma serva do Senhor. E essa irmã, ela já me chamava de irmã Tude. Falei, para com isso, eu não sou sua irmã. Ela falava assim, não, é o costume da gente, irmã Tude. Não, meu nome é Gertrude, não sou tua irmã. E aquela irmã, ela era insistente. Ela dizia sempre comigo, vamos para a casa do Senhor, irmã Tude. Falei, não, não vou não. Mas quando foi um dia, ela viu que eu não ia de jeito nenhum. E ela via discussões, meu esposo trabalhava de ônibus, ela via aquelas discussões. Muitas vezes eu ia, enfrentava as mulheres, eu batia, queria agir com as minhas mãos. E chegou um momento que essa irmã, ela chegou na minha casa, era chovendo, chuviscando. Eu estava com a minha filha Rosimeire, bem febril, o pequenininho lá, mais morto do que vivo, que era o Robson. Nem abria mais os olhos, nem chorava mais, porque ele estava com uma enfermidade. E essa enfermidade era uma doença que o povo fala, doença de macaco. E muitos falam que é doença de Simioto. Mas eu já tinha batido em todos os espiritismo, benzedores, muitas roupas queimadas, aqueles benzinhos mandava queimar, enterrava a roupa, até a lagartixa. Eu cheguei, mandaram eu pegar a babinha dele e colocar na boca da lagartixa, nada aconteceu. Lavar a imagem e dar o banho no meu filho, pegar aquelas ervas que eles ensinavam, dar o banho no meu filho, não adiantava nada. Media ele, colocava na porta que disse que era bom, nada. E o menino foi definhando cada dia mais, muito magrinho, pele e osso. Chegou num ponto que o médico disse para mim, leva para morrer em casa, porque esta criança não tem mais cura. E assim eu levei para minha casa, mas o menino já não chorava mais. Ele não alimentava, mas ele vomitava tudo. Eu chegava até a virar ele de ladinho, ponhava uma fralda para ele não se afogar. De tanto que a criança, não parava nada no estômago da criança, era tomar e vomitar. Isso, irmãos, só para os irmãos observarem o sofrimento que nós passamos no mundo, sem Jesus. Então, sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá para andar. Sem Jesus não dá para falar. Sem Jesus, irmão, não dá para nós estarmos nesta terra sem a esperança de Cristo. Nós vamos continuar, irmãos, outro dia. Isso aqui foi só o início para os irmãos observar. Que Deus abençoe os irmãos. Que sirva, esse testemunho sirva de lição, de exemplo, para vocês correr para os pés de Cristo antes que seja tarde demais. Maravilhoso, eterno Pai de poder e graça, que estou na tua presença, ó Deus, te pedindo, meu Senhor, que Deus possa trabalhar tremendamente no coração de cada vida, Cristo amado. Olha, Senhor, esse testemunho maravilhoso que aconteceu com a minha vida. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai falar tocantemente nesses corações, porque o Senhor tem planos de salvação, de libertação, de transformação. Ó Deus da glória, confirma a tua bênção, Pai, pelo sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário. Meu Deus, também agora te peço, Pai, que estas vidas que estão afastadas dos teus caminhos, essas vidas que não aceitaram o Senhor como Salvador da tua alma, que eles aceitem
aceite agora para a tua glória. Aceite Jesus como Salvador da tua alma. Volte para Jesus agora, antes que seja tarde demais para a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus está falando, batendo, tocando no seu coração, e você também vai contar o grande testemunho, o que o Senhor fez na tua vida. Meu Deus, confirma estas bênçãos gloriosas, para que teu nome, Cristo vivo, venha a ser glorificado, exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Não dá para nós ir mais longe, né? Bom que seria que nós pudéssemos contar tudo, mas nós vamos contar em detalhes. Mas em outros vídeos, irmãos, fique aí atento, porque nós vamos permanecer contando os testemunhos que o Senhor fez na minha vida para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe.